Dando início ao nosso trabalho final de modelos, meu nome é Ramon, eu estou fazendo esse trabalho junto com o João Santiano e o nome do nosso grupo é os Oráculos de Delfos. Bom, o nome do nosso grupo, Oráculos de Delfos, faz uma alusão aos profetas consultados no filme 300 pelo Leônidas, antes da Guerra de Esparta. A proposta do nosso trabalho consiste em utilizar metodologias aprendidas na matéria modelos para tomada de decisão e não só isso, utilizar-se também de interdisciplinaridade por meio de matérias aprendidas ao longo do nosso curso. Para entender como nós utilizamos esse conjunto de metodologias, é necessário entender como funciona a empresa. E nada melhor entender isso pelos próprios colaboradores. Olá meus amigos, meu nome é Marcelo Lira, eu sou gerente comercial do Grupo Hotsat. A Hotsat é uma empresa que trabalha com importação e distribuição de produtos. E eu queria explicar para vocês como funciona o nosso processo de importação. Tudo começa com a pesquisa de mercado. E depois disso é realizada uma pesquisa na China. Nós temos um escritório na China e a equipe que viaja periodicamente para visitar as principais feiras de tecnologia. Assim que esse produto é descoberto na China, ele é trazido para o Brasil e são feitas algumas modificações de layout e modificações também de componentes. Essa negociação com a fábrica, essa concepção do produto, esse tempo dura em média de 3 a 6 meses. Mas esse não é o nosso maior problema. Pedir o produto das fábricas na China com 90 dias de antecedência. Essa é a grande dificuldade. E nem sempre a gente consegue isso. Bem como, além dessa dificuldade, a gente também tem que ter muito cuidado quando e o tempo de retirar o nosso produto de linha. Tudo isso acaba ocasionando um problema muito grave que a gente enfrenta, chamado ruptura. Por quê? Se o meu tempo de importação é de 30 a 60 dias, o meu tempo de fabricação de um produto novo, de lançamento, vai de 90 a 180 dias, então é natural que, vez por outra, eu acabe ficando sem o produto. Como evitar isso? Se o meu lead time é de 90 dias e se eu passar 90 dias sem monitorar esse estoque, há um risco muito grande do produto acabar e eu não ter pedido na fábrica, ou seja, ficar 90 dias sem entregar o produto para o mercado. Então, trabalhar com importação é isso, principalmente quem importa da China, como é o caso da Hotsat. Eu tenho que ter velocidade no lançamento, cuidado quando for lançar o produto, fazer pesquisas, trazer sempre o produto que seja de acordo com a necessidade do mercado e, acima de tudo, ter cuidado para o meu estoque nunca ser menor do que a minha capacidade de atendimento de 90 dias. Espero ter ajudado. É isso aí. Vamos em frente. Tendo em vista como funciona a empresa e quais são os problemas relacionados a esse modelo de negócio, o nosso trabalho visa maximizar a receita da empresa por meio de como devemos alocar esses recursos em relação à quantidade de produtos. Para entender como funciona a aplicação dessas demandas, é necessário explicar mais ou menos como é que funcionam os nossos fluxos, que foram utilizados para o programa Solver. Uma representação gráfica do nosso modelo de fluxos é essa. Ele começa com o investimento inicial, que ocorre 3 meses do início do ano. Esse investimento inicial pode ser distribuído ao longo de cada trimestre. O I0, que é uma parte do investimento total, é o quanto vai ser investido para os produtos do primeiro trimestre, onde a gente tem X01, X02, X03, X04, representando uma matriz, onde 0 significa o trimestre inicial e 1, 2, 3, 4 significam os produtos, respectivamente. Após isso, devido à lucratividade de cada produto, é realizada uma receita total, que pode também ser investida ao longo do ano. Bom, o nosso problema de fluxo funciona basicamente dessa forma para todos os trimestres, e no final nós tentamos maximizar o RT. O RT nada mais é que a composição do que foi faturado no quarto trimestre, o que foi faturado no terceiro trimestre, mais o que pode ter sido faturado no primeiro e no segundo e que foi decidido não ser reinvestido. Para isso, nós utilizamos hipóteses simplificadoras como: cada compra é trimestral. Na realidade, essa empresa não tem uma agenda determinada de como vai comprar os seus produtos. Para facilitar a modelagem do nosso programa, nós decidimos que essas compras vão ser feitas de forma trimestral. Bom, outra hipótese simplificadora válida é considerar que não há reinvestimento no final do ano, porque o nosso alvo aqui é descobrir a composição que maximiza a receita no final do ano. Então nós não precisamos prolongar isso para um segundo, para saber como vão ser os próximos reinvestimentos. E por fim, uma hipótese simplificadora que também é válida é considerar que só existem 4 produtos nessa empresa. Nós decidimos esses 4 produtos com base na sua relevância. Por exemplo, essa empresa tem diversos setores, mas nós pegamos só os setores que lidam com importação, que são setores que lidam com imprevisibilidade maior, e os produtos desses setores que possuem uma maior representatividade do faturamento.
Bom, e após maximizar a receita total gerada pela nossa modelagem do solver, nós conseguimos perceber quais são as composições ideais de cada produto referente a cada trimestre. Isso com base nas projeções determinadas pelo Monte Carlo. Como essas demandas são aleatórias e a fim de gerar diferentes resultados finais, nós decidimos projetar múltiplos cenários por meio do VBA. Nós automatizamos todo esse processo e com base nisso nós conseguimos gerar um relatório. E esse relatório nos dá todas as composições de cada cenário e qual foi a receita total nisso. E não só isso, nós conseguimos também desenvolver um índice que consegue oferir um risco para cada cesta de produtos individuais. Bom, como determinar esse risco? Para a gente conseguir entender isso, eu montei esse modelo gráfico a fim de facilitar a explicação. Bom, as operações do produto são divididas em 5 períodos. O P0, que é o período inicial, onde é realizada a compra para o primeiro trimestre. O P1, onde é realizada a compra para o segundo trimestre e a chegada do produto da composição do primeiro trimestre. E o P2, que é quando é realizada a compra do terceiro trimestre, a chegada do segundo trimestre e as vendas do primeiro trimestre. É possível perceber aqui que a gente só consegue ter uma noção de como se comportou a demanda em relação ao que a gente projetou só após ter feito a compra do primeiro e do segundo trimestre. Então é com base nesse conceito que a gente define um índice. Esse índice nada mais é que a soma do que foi comprado do primeiro produto no primeiro trimestre, do primeiro produto no segundo trimestre. Ou seja, essa composição aqui. E a partir dessa composição, a gente tenta calcular um coeficiente que multiplica a demanda total dos produtos com base no que foi determinado na compra. Para que isso serve? Digamos que a empresa tenha comprado no primeiro e no segundo trimestre os produtos. E assim que ela conseguiu fazer a venda dos primeiros produtos, a venda do primeiro trimestre, ela percebeu que na verdade a demanda dela não se comportou como planejada. Ou seja, existe um risco implícito aí, que é o risco de você comprar muito no C1 e no C2 e não conseguir vender todos esses produtos no período de V1, V2, V3 e V4. Bom, um exemplo prático disso seria, digamos que o solver tenha determinado que nós deveríamos comprar 4 do primeiro, 4 no segundo, 4 no terceiro e 4 no quarto trimestre. Certo? Essa compra só foi realizada naquele período e essa compra foi realizada no segundo período. Digamos que tenham ocorrido as vendas do primeiro trimestre e, na verdade, ao invés de vender 4, nós só conseguimos vender 2. A gente pode partir da premissa que esse decréscimo de 50% do que a gente projetou e do que aconteceu na realidade pode ser projetado para todos os outros anos. Ou seja, na verdade, a gente só vai ter 2 vendas a cada trimestre. Somando todas essas vendas, a gente teria uma demanda de 8. Mas a gente já comprou 8 produtos. Ou seja, o que leva essa equação igual a 0 é um alfa igual a 50%. O máximo que esse produto aceita é uma variação de 50% nas vendas. Mais que isso, por exemplo, se as demandas aqui no caso, quer dizer, se as quantidades vendidas aqui no caso fossem igual a 1, aqui a gente teria um total de 4 produtos. E no final, sobrariam 4 produtos para a gente, que seria, no caso, um prejuízo para a empresa, já que as vendas dela estão decaindo. Para tornar mais evidente o que a gente fez no trabalho, nós vamos fazer essas demonstrações no computador para que possa ser visto passo a passo tudo aquilo que foi realizado. Bom, para aprofundar um pouco mais o nosso trabalho, nós vamos mostrar como é que funciona a nossa planilha na prática. A nossa primeira planilha é a planilha de dados. É nela que nós extraímos todos os dados que nós tiramos diretamente do sistema da empresa, e não só tiramos, como também tratamos esses dados. Ou seja, para eles se adaptarem à nossa análise, nós, por exemplo, nós oferimos um valor unitário, que seria basicamente o valor total dividido pela quantidade, e também corrigimos todos esses valores à inflação de 2019. Bom, essa é a nossa planilha de preços, e ela serve basicamente para poder tirar uma média dos preços praticados
corrigidos à inflação de cada produto presente. Um outro recurso que nós criamos na tabela de preço para poder facilitar a análise desses dados é uma tabela de contagem. E o intuito dessa tabela é fazer a distribuição dos dados tirados diretamente do sistema para que, depois disso, nós possamos aplicar um gráfico de dispersão e analisar o comportamento dos preços durante os anos. Bom, a terceira planilha é referente às demandas dos produtos. Nós fizemos as demandas do produto separadas em 4, uma para cada trimestre, onde cada trimestre tem uma simulação de Monte Carlo separado. Como são 3 produtos, no final nós temos 12 simulações de Monte Carlo rodando simultaneamente. E por fim, a demanda de cada trimestre para cada produto é a soma do que foi calculado por meio do método de Monte Carlo referente a cada mês do trimestre. Essa planilha é a planilha de inovação, ou seja, nós tentamos segmentar um setor da empresa que trabalha com inovação por meio de um modelo microeconômico. E como nós fizemos isso? Bom, como nós já discutimos, a Hotsite é uma empresa que trabalha desenvolvendo novos produtos. E quando ela consegue a aceitação do mercado para um novo produto, podemos dizer, de acordo com o nosso modelo, que ela durante um tempo pode agir como uma empresa monopolista. O gráfico ilustrado denota o potencial da empresa de praticar preços diferentes do preço do mercado perfeitamente competitivo. E com base nessa diferença de preço, isso faz com que a inovação tenha uma tendência a ser uma atividade lucrativa, por mais que exista uma probabilidade grande de erro. Os detalhes mais técnicos relacionados a como determinamos tais valores, quais foram os cálculos realizados, como achamos as equações de demandas para cada período e por que assumimos algumas hipóteses simplificadoras, estarão completamente especificadas no trabalho de Microeconomia 2. Essa é a planilha solução. É nela que nós aplicamos o solver. Bom, o funcionamento base dela já foi explicado. Porém, existem algumas coisas que valem a pena salientar. Por exemplo, os dados endógenos são aqueles que são retirados das outras planilhas. E os dados exógenos são aqueles que o usuário pode variar conforme a sua necessidade. Como, por exemplo, o investimento inicial ou o custo unitário de cada produto. Todos esses dados são alimentados automaticamente na planilha por meio do Visual Basic. E não só isso, o Visual Basic permite também que nós geremos múltiplos cenários de forma automatizada e segurando todas aquelas informações de cada cenário que são cruciais para a tomada de decisão. Eu vou mostrar rapidamente quais foram os códigos utilizados por nós. Bom, discutindo rapidamente como funciona o nosso VBA, só existe um dado de entrada, que é aquele que o gestor decide quantos cenários ele deseja projetar. Após isso, o programa basicamente cuida de pegar todas as informações pertencentes às outras planilhas, como a planilha de simulação de Monte Carlo, a planilha de inovação e a planilha de preços, e transferir todas elas para a região do solver, isso automaticamente. Depois dele executar o solver, ele pega todas as informações fundamentais, como a quantidade do primeiro, segundo, terceiro semestre de um determinado produto, os riscos que tem cada um, e depois busca simular o próximo cenário. E ele fica repetindo esse ciclo conforme a quantidade de cenários que o gestor pediu. E ao terminar de rodar o programa, nós temos um relatório gerado na planilha relatório. Esse relatório contém todas as informações referentes à quantidade de produtos que devem ser pedidos a cada trimestre e de cada produto. E não só isso. Existe também, como foi discutido, a medida do risco referente a cada cenário para cada produto também. Bom, isso é também uma demonstração, novamente, da aplicação do nosso código do VBA, mas por meio dessa demonstração fica mais evidente como o programa funciona, retirando todos os dados e alocando nos lugares certos.